Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais conhecidas e amadas de todos os tempos: o nascimento de Jesus. Mesmo que você já tenha ouvido falar, garanto que sempre há detalhes fascinantes para redescobrir. Então, prepare-se para uma viagem no tempo, de volta a mais de 2000 anos, para entender o contexto, os personagens e o significado profundo deste evento que mudou o mundo. Tudo começa não em um palácio, mas numa pequena e humilde cidade chamada Nazaré, na região da Galileia. Lá vivia uma jovem chamada Maria. Ela era uma moça simples, noiva de um carpinteiro chamado José, um homem justo e bom. A vida dele seguia um rumo tranquilo, até que um dia, algo extraordinário aconteceu. Maria recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel. Imaginem o susto e a surpresa de Maria. O anjo a saudou de uma forma especial e lhe disse para não ter medo, pois ela havia encontrado graça diante de Deus. E então veio a notícia que mudaria sua vida e a história da humanidade para sempre. Gabriel anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho e que deveria chamá-lo de Jesus. O anjo explicou que ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo e que seu reino não teria fim. Essa notícia era, ao mesmo tempo, maravilhosa e assustadora. Maria, sendo virgem, perguntou como isso seria possível. O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria. O que nasceria dela seria santo, o Filho de Deus. Para mostrar que para Deus nada é impossível, Gabriel também contou a Maria que sua prima Isabel, que era idosa e considerada estéril, também estava grávida. Diante dessa revelação divina, Maria respondeu com uma fé e uma humildade incríveis. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Enquanto isso, José, seu noivo, enfrentava seu próprio dilema. Ao saber que Maria estava grávida, ele ficou profundamente confuso e magoado. Pela lei da época, ele poderia expô-la publicamente, o que teria consequências terríveis para ela. Mas José era um homem de bom coração. Ele não queria envergonhá-la e decidiu terminar o noivado secretamente. No entanto, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu para ele em um sonho. O anjo lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José fez exatamente como o anjo lhe ordenou. Ele acolheu Maria, mostrando uma fé e uma obediência admiráveis, e assumiu a responsabilidade de ser o pai terreno do Messias. Nesse período, o Império Romano dominava a região. O imperador César Augusto decretou que todo o mundo deveria ser recenseado. Cada pessoa deveria voltar à sua cidade de origem para se registrar. Para José, que era da linhagem e da família do rei Davi, isso significava uma longa e difícil viagem. Ele e Maria, já em fase avançada da gravidez, tiveram que deixar Nazaré e ir para Belém, a cidade de Davi. A viagem era cansativa, provavelmente feita a pé ou com Maria montada em um jumento. Foram mais de 150 quilômetros por estradas poeirentas e perigosas. Finalmente, eles chegaram a Belém. A cidade estava lotada por causa do censo. José procurou desesperadamente um lugar para eles ficarem, batendo de porta em porta nas hospedarias. Mas a resposta era sempre a mesma: não há lugar. Com o tempo do nascimento de Maria se aproximando, a situação era crítica. Sem encontrar abrigo em nenhuma estalagem, eles finalmente encontraram refúgio em um lugar simples, provavelmente uma gruta ou um estábulo onde os animais eram guardados. E foi ali, naquele ambiente humilde, longe de qualquer luxo ou conforto, que a profecia se cumpriu. Maria deu à luz seu filho primogênito. Ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura, um coxo onde os animais comiam. O Rei dos Reis, o Salvador do mundo, não nasceu em um berço de ouro, mas em um lugar simples, destinado a animais. Essa imagem é poderosa e cheia de significado. Mostra a humildade de Deus e que a salvação que ele oferece é para todos, especialmente para os simples e humildes de coração. Mas a história não termina aí.
Enquanto a cidade de Belém dormia, algo mágico acontecia nos campos próximos. Havia pastores cuidando de seus rebanhos durante a noite. Eles eram pessoas simples, marginalizadas pela sociedade da época. De repente, um anjo do Senhor apareceu e a glória de Deus brilhou ao redor deles. Os pastores ficaram aterrorizados. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Eu lhes trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma multidão de anjos celestiais apareceu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Assim que os anjos partiram, os pastores, cheios de espanto e alegria, disseram uns aos outros: Vamos a Belém ver isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram apressadamente e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem o menino, eles contaram a todos o que o anjo lhes havia dito sobre ele. Todos que os ouviam ficavam maravilhados. Os pastores voltaram para seus campos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, pois tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Eles foram os primeiros evangelistas, os primeiros a espalhar a boa notícia do nascimento de Jesus. Enquanto isso, a notícia do nascimento de um novo rei também viajava de outra forma. No Oriente, homens sábios, provavelmente astrônomos ou estudiosos, viram uma estrela especial no céu. Eles entenderam que essa estrela anunciava o nascimento do rei dos judeus. Então, eles empreenderam uma longa jornada, seguindo a estrela, para adorá-lo. Eles chegaram primeiro a Jerusalém e perguntaram ao rei Herodes: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes, um rei cruel e paranoico, ficou perturbado com a notícia. Ele convocou os principais sacerdotes e mestres da lei e perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judéia. Secretamente, Herodes chamou os magos e pediu que, ao encontrarem o menino, voltassem para avisá-lo, para que ele também pudesse adorá-lo. Mas suas intenções eram malignas. Guiados pela estrela, os magos chegaram à casa onde Jesus estava. Ao verem o menino com sua mãe Maria, eles se prostraram e o adoraram. Abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro, um presente para um rei; incenso, para uma divindade; e mirra, uma resina usada em embalsamamentos que prenunciava seu sacrifício futuro. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, os magos retornaram para sua terra por outro caminho. O nascimento de Jesus, portanto, foi anunciado de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Para a humilde Maria, por um anjo; para o justo José, em um sonho; para os simples pastores, por um coro celestial; e para os sábios do Oriente, por uma estrela. Esta história, que celebramos todos os anos no Natal, é muito mais do que apenas um conto de fadas. É uma história de esperança, de fé e de amor. Mostra que Deus escolhe o humilde para realizar grandes coisas e que a maior grandeza pode ser encontrada na mais profunda simplicidade. O nascimento de Jesus em uma manjedoura nos lembra que o verdadeiro valor não está nas riquezas ou no poder, mas no amor, na compaixão e no serviço ao próximo. E assim, a história do nascimento de Jesus continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, nos convidando a refletir sobre o verdadeiro significado da vida e a encontrar esperança mesmo nos lugares mais inesperados. Espero que vocês tenham gostado de revisitar essa história tão especial conosco. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.